No vídeo de hoje vamos falar sobre o resultado do terceiro trimestre da JBS. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E vamos começar trazendo o histórico da empresa. Em 1953, José Batista Sobrinho inicia uma planta de processamento de 5 cabeças de gado por dia em Anápolis, Goiás. Em 68, adquire a primeira planta de abate em Planaltina, Distrito Federal. Em 70, inicia a sequência de aquisições de diversas plantas com sua estratégia de expansão, que se estendeu até os dias atuais. Em 2007 ocorre um IPO e a entrada no mercado americano. Em 2008 ocorre a expansão para a Austrália. Em 2009 a entrada no segmento de aves nos Estados Unidos. Em 2010 a aquisição de uma empresa na Bélgica. Em 2013 a aquisição da Seara no Brasil, passando a ser a maior processadora de frangos do país. Neste gráfico, que acho que vale a pena para se ter uma ideia dessa visão de crescimento da empresa, vemos o processo de aquisição que vem sendo feito há pelo menos 15 anos, com o crescimento exponencial da empresa. Vale ressaltar que, alvo também de muita polêmica, que a empresa de fato usou o capital do BNDES ao longo desse período, fazendo com que fosse possível esse crescimento todo. Segundo o site do próprio BNDES, os valores somam mais de 30 bilhões de reais em valores atualizados. E a situação da empresa até o momento é adimplente em relação ao banco. A ideia não é fazer juízo de valor, se acha que foi uma decisão correta do BNDES ou não. Mas trazendo os dados, a gente pode perceber que de fato a empresa se aproveitou desse momento e conseguiu mudar o patamar e o porte da empresa. Vamos falar um pouco agora da estrutura principal da empresa, para se terem uma ideia do tamanho da JBS hoje. São 5 grandes empresas embaixo da holding. Vamos começar falando da JBS Brasil. São 37 unidades de processamento de bovinos, além das unidades de produção e processamento de couro. Em verde, podemos ter uma ideia de como é que estão distribuídas essas unidades de forma a atender praticamente todo o país. A Seara possui 30 unidades de processamento de aves e 8 de processamento de suínos, não estando presente somente na região norte do país. Já a JBS USA Beef, com presença nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, tem 18 unidades de processamento de bovinos, 2 de ovinos e uma de suínos. Já a JBS USA Pork apresenta distribuição de produtos somente nos Estados Unidos, com 5 unidades de processamento de suínos. E, por fim, a PPC, presente nos Estados Unidos, México e Europa, com 36 unidades de processamento de aves e 3 centros de suínos. Com isso, a gente tem uma visão de quão ampla é a atuação da empresa atualmente. Esse gráfico apresentado pela empresa na sua divulgação de resultados, com a receita de diversas empresas do ramo alimentício no mundo todo. Achei bastante impactante. Vemos que a receita da JBS nos últimos 12 meses foi maior, inclusive, do que algumas marcas renomadas, como Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz. Isso nos ajuda a ter uma ideia do porte da empresa atualmente. A JBS possui ações negociadas na Bolsa de São Paulo e de Nova York, com um controle de 45% das ações para a JF Investimentos e Formosa, indiretamente controlados pela família do proprietário. O BNDES tem uma participação relevante de 24% das ações da empresa. Agora vamos trazer alguns resultados que a empresa destacou aí no terceiro trimestre. A receita líquida aumentou 32% em relação ao mesmo período do ano passado.
Com isso, o lucro líquido subiu 142%. Outro ponto positivo para a empresa foi um upgrade no crédito de rating da empresa, no rating de crédito da empresa, e esse resultado fez com que fosse aprovado o pagamento de R$ 1 por ação em dividendos. A receita da empresa no trimestre chegou a 92 bilhões de reais. O EBITDA aumentou 74%, indo para quase 14 bilhões. O lucro líquido por ação no trimestre chegou a R$ 3, um resultado bastante relevante para a empresa. A receita de exportação da empresa chegou a quase 5 bilhões de dólares, sendo que quase metade das exportações está direcionada ao mercado asiático, com destaque para a China e Japão. E vamos falar um pouco agora de cada área da empresa, começando pela Seara, que aumentou a receita em 38%, mas mesmo com o aumento, houve uma redução do seu EBITDA. A JBS Brasil apresentou um aumento na receita de 35%, com aumento do EBITDA em 10%. As principais marcas no Brasil são a Friboi e a Swift. Falando da área internacional, a JBS USA Beef apresentou um crescimento de 38% na receita, aumentando em 220% o EBITDA. Já a JBS USA Pork apresentou um aumento de 46% na receita, aumentando em 82% o EBITDA. E por fim, a Pilgrim's Pride, a PPC, com o crescimento de 24% na receita e 13% no EBITDA. Nesse conjunto de gráficos, vemos os altos e baixos das operações brasileiras em relação ao total em termos de EBITDA. As operações da USA Pork e a Pilgrims em um nível de relativa estabilidade no EBITDA. Mas, por fim, a USA Beef com crescimento exponencial no período considerado, como podemos ver no gráfico. E, por fim, uma visão em tabela mostrando o quão relevante tem sido a operação americana de bovinos para a empresa, respondendo aí por mais de 40% da receita da empresa. Ou seja, em certa medida, o investimento em JBS tem uma componente dolarizada. Nesse histórico de lucro por ação da empresa, vemos o quão relevante tem sido o lucro recente da empresa, chegando a um valor em um patamar não antes atingido pela JBS. Com o lucro tão alto, a relação preço por lucro chegou a um patamar bastante baixo, de 4,5. Nesse histórico recente, não vimos esse indicador chegar em um patamar tão baixo assim. Vendo o ROI da JBS, a gente identifica o salto aí no último ano. Mas mesmo assim, ele ficou abaixo de outras duas empresas do ramo de carnes processadas, que tiveram resultados bastante impressionantes. Caso queira ver o nosso vídeo sobre Minerva, veja no canal. O ROI da JBS ficou acima somente da BRF, desse conjunto de empresas selecionadas para comparação. Com o resultado, o dividendo da JBS em 2021 ficou em um patamar bem mais elevado do que tem sido praticado. O payout da empresa tem apresentado algumas variações em anos específicos, mas usualmente fica próximo aí de 25%, 24, 25%. Com esse resultado, o dividend yield foi para 8,75 esse ano, bem acima do que tem sido o histórico da JBS. O valor patrimonial, com a expansão da empresa, apresentou um crescimento significativo também. E a relação preço por valor patrimonial está em um patamar relativamente mais elevado em relação ao histórico da empresa. A dívida da empresa fechou o trimestre na ordem de 61 bilhões de reais, com uma alavancagem de cerca de 1,5. As parcelas mais relevantes da dívida estão a partir do ano de 2026, o que é um ponto positivo para a empresa. Cerca de 90% da dívida está atrelada ao dólar,
mas não preocupa tanto, uma vez que grande parte da receita da empresa também está dolarizada. Comparando o valor da dívida em relação ao valor da dívida do trimestre anterior, houve um crescimento, principalmente devido à variação cambial e às aquisições que foram feitas pela empresa. E por fim, uma notícia atual que aconteceu essa semana e que merece atenção é que uma empresa que serviu para intermediar a fusão da JBS com a Bertin, essa empresa chamada Blessed, com sede aí nos Estados Unidos. Esse processo, caso se comprove que houve alguma fraude ou desvio por parte dos irmãos Batista, pode incorrer em uma multa milionária à empresa. Resta aguardar para ver até onde esse processo vai e se encontram de fato alguma evidência de fraude nesse processo de fusão das empresas. As ações estão sendo negociadas próximas a R$ 34,50, com o crescimento do valor dos últimos anos ali que a gente observa no gráfico. Em termos de projeção dos analistas, a maioria está recomendando compra, e com a projeção de valorização de quase 30% no valor das ações nos próximos 12 meses. O valor intrínseco da ação, com o lucro que disparou aí nos últimos 12 meses, ele chegou a um valor de quase R$ 60. Lembrando que, como o lucro impacta fortemente no valor intrínseco, pela fórmula de Graham, é, há de se verificar se esse lucro vai ser sustentável no longo prazo para manter esse tipo de valor. Em termos de valorização, num horizonte mais longo, foi bastante positivo para o acionista de JBS, rendendo muito mais do que a inflação no período, além de, é claro, dos pagamentos de dividendos que foram feitos. E por fim, chegamos aqui nos pontos positivos e negativos para investimento nas ações da JBS. Do lado positivo, é uma empresa que tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Ela é uma empresa de grande porte e com mercado global. O crescimento do lucro ao longo da pandemia foi bastante relevante. Apresenta um histórico bastante positivo para quem investiu na ação e existe a expectativa de valorização pelos analistas e a relação preço por lucro e o valor intrínseco apontam que o preço estaria adequado para se fazer um investimento. E do lado negativo, a gente tem eventuais problemas legais envolvendo a família proprietária. Quem não se lembra ali do Joesley Day, né, em que surgiu ali uma possível gravação do Joesley com o presidente Temer, né, presidente no momento, e que gerou aí uma bastante confusão no mercado, né, e então, esse é um ponto de atenção aí para quem investe em JBS. A relação preço por valor patrimonial não está num patamar interessante e o histórico de dividendos, exceto esse último ano, mas o histórico passado mostra um patamar de dividendos aí mais baixo. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.